Boa noite, meus irmãos. Espero que a imagem e o som também esteja chegando bem para vocês. Alguém pode confirmar? Irmão Ademir Júnior, boa noite. Irmão Antônio Batista, boa noite. Só me diz se o som está chegando bem aí para vocês. Leuzinete, Maria Rita, sejam bem-vindos aí, boa noite para todos, para sua família. Obrigado aí, Leuzinete, por ter falado que está tudo bem, Antônio também por ter confirmado. Que bom! Hoje eu estou até estreando aqui o que eu ganhei agora há pouco um microfone de lapela e espero que com isso então o som fique legal aí para vocês também. Que bom que nós estamos aqui reunidos nessa quarta-feira, dia 27 de maio de 2020, e a gente está podendo então começar mais um culto de adoração ao nosso Deus, um culto em que a gente vai orar, um culto em que a gente também vai estudar a parte final aqui do livro de Efésios capítulo 5, capítulo 6, e a cada dia que passa, que bom que mais gente está cultuando junto com a gente aqui na Primeira Igreja Batista em Saracuruna, nesse tempo ainda de pandemia, mas um tempo em que Deus nos deu várias estratégias. Hoje foi um dia bastante cheio de tarefas, procurando assim deixar algumas atividades novas, vem novidade por aí. Eu tive conversando com o pastor Marcelo e a irmã Helene hoje, e a gente em breve vai estar divulgando para vocês uma atividade para o dia 12 de junho. Geralmente a nossa igreja sempre faz um jantar de namorados, a gente tenta fazer alguma atividade esse ano, já pensando em fazer em forma de live também. Fique atento que a gente vai estar dizendo nos próximos dias qual será a nossa atividade do próximo dia 12 de junho. Então foi um dia bastante produtivo, um dia também que a gente teve aí algumas notícias tristes, como o falecimento da dona Conceição, mãe do nosso irmão Clóvis, também sepultamento de outras pessoas. Mas em tudo vamos dar graça. Soubemos também de notícias de alguns irmãos que acabaram sendo internados, como a nossa irmã Marilac. E em tudo isso, irmãos, a gente precisa continuar muito atento, continuar unidos, continuar um orando pelos outros. E a irmã Maria Alice também, né, pediu pelo seu bisneto, lá o Pedro Lucas, que está internado. Então, assim, são muitos pedidos de oração mesmo, né, tanto de gratidão como também de intercessão, e é por isso que a gente vai começar. Dos irmãos deu uma queda aqui, isso faz parte, né, da gente ver o nosso culto de forma online, porque se a gente não tem uma boa internet, acaba acontecendo, né, o que aconteceu agora. Bem, eu acho que agora está reconectado, todo mundo está ouvindo, então nós vamos orar ao nosso Deus. Eu estava falando, né, da minha gratidão pelo envolvimento aí de todos para o aniversário da nossa igreja, 73 anos. Espero que realmente tenha sido produtivo para vocês, tanto o culto do último sábado com a Primeira Igreja Batista do Paraíso, com o pastor Claudemir e a sua equipe de música lá, no domingo também, tanto de manhã como à noite. Que bom que os irmãos estiveram aí envolvidos, a nossa gratidão, o pessoal da multimídia e da música da Primeira Igreja Batista em Saracuruna. E também na segunda-feira, quando a gente teve Eduardo Silvana e o culto de aniversário mesmo da nossa igreja. E assim nós vamos, ok? Quero agradecer você também que entendeu a minha impossibilidade de estar em Saracuruna hoje, mas estamos juntos aqui nesse culto, podendo então aprender mais do nosso Deus. E vamos estar bastante atentos para aquilo que vai acontecer no próximo final de semana. A gente tem o nosso culto pela manhã, o irmão Bruno Gama vai trazer a lição de número 9 da nossa revista Palavra e Vida. E no domingo à noite a gente tem também o nosso culto. E nesse sábado, né, lembrar desse sábado, dia 30 de maio, é o aniversário de 72 anos das nossas Mulheres Cristãs em Ação, da nossa MCM. Então vamos estar também conectados, cultuando a Deus junto com as nossas irmãs, porque embora seja o aniversário desta organização, mas é a nossa igreja que continua em festa, continua avançando para a honra e glória do nosso Deus. Então vamos orar.
Nosso Deus e nosso eterno Pai, louvado seja o teu santo nome, Deus. Muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Muito obrigado, Deus, por tudo quanto temos vivido nesse tempo. Obrigado porque a tua igreja pôde completar os seus 73 anos e agora, Deus, já começamos essa caminhada dos nossos 74 anos, Pai. Muito obrigado por todos que cooperaram conosco nesse final de semana que se passou. Obrigado, Deus, por cada irmão, cada irmã que já está, ó Deus, conectado conosco aqui nesse culto, nessa noite. Que todos continuem, ó Deus, com esse coração grato diante do Senhor. Quero te agradecer, ó Deus, pela melhora já ocorrida ali na casa do pastor Marcelo, da irmã Helene, do Pedrinho. Continue, ó Deus, ali com a tua atuação. Muito obrigado, Senhor, pela melhora de vários dos nossos irmãos, de vários dos nossos parentes, vários dos nossos conhecidos. Muito obrigado, Deus, pela tua misericórdia sobre a vida de todos eles. Obrigado pela nossa vida, obrigado pelo sustento, obrigado pelo ar que respiramos, obrigado, Deus, pelo alimento na nossa mesa. Obrigado por cada livramento que o Senhor tem nos dado, ó Senhor. Obrigado pelo o dom supremo da salvação em Cristo Jesus na nossa vida. Como é bom, Senhor, poder agradecer ao Senhor por tudo quanto o Senhor é e por tudo quanto o Senhor faz. E ao mesmo tempo, ó Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor as petições. Ó Deus, nós temos pessoas hoje que estão tristes, pessoas que tiveram que sepultar, ó Deus, os seus entes queridos. Queremos, ó Deus, lembrar do Zé Bombeiro, Deus, o seu José, que hoje, Deus, teve esse momento tão triste na família dele de sepultar a sua esposa. Consola, ó Deus, toda a família nessa hora. Te suplico também, ó Deus, pelo irmão Clóvis e toda a sua família que perdeu, ó Deus, a sua mãezinha, a dona Conceição, e que o sepultamento será amanhã. Ó Deus, vá ao encontro deles. Também te suplico, Deus, por aqueles que estão enfermos, Senhor. Ainda oramos pelo Ravi, oramos, Deus, pelo bisneto da irmã Maria Alice, pelo Lucas, oramos, Senhor, Deus, também pela irmã Marilac. E, ó Deus, tantos outros que estão enfermos em casa, alguns com sintomas mais graves, outros com mais leve, mas, Deus, todos carecem da tua bênção, da tua proteção, da tua boa mão sobre eles. Há pessoas, Deus, que estão com a Covid-19, há outros que estão passando pelo câncer, há outros, ó Deus, com outras enfermidades, buscando tratamento. Há também, ó Deus, outras questões que não são de enfermidade, mas, ó Deus, problemas conjugais, problemas familiares, problemas, ó Deus, da falta do recurso, da falta do emprego, ó Santo Deus, até mesmo da insegurança. Pai, por favor, venha, ó Deus, ao nosso encontro. Continue, Deus, fazendo a tua vontade na nossa vida. Nós sabemos, ó Deus, que a sua vontade, ela não é para o mal. Tem tanta coisa mal, Deus, acontecendo ao nosso redor, mas faça, ó Deus, sempre lembrar que o Senhor é Deus bom, Deus amoroso, Deus bondoso, Deus misericordioso, e que com certeza, Deus, o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Ajude-nos, ó Deus, a também sermos bênçãos na vida de outras pessoas, que a gente possa, ó Deus, ligar para os nossos irmãos, amigos, parentes, levando uma palavra de conforto, ó Deus, de carinho para eles nessa hora tão difícil, que nós sejamos realmente parte da solução, parte de dar boa resposta, ó Deus, para cada um. E onde, Deus, faltar os recursos humanos, os recursos da medicina, mas que, ó Deus, estejamos cientes que nunca nos faltará a Tua presença, o Teu amor, a Tua misericórdia, porque o Senhor é aquele Deus fiel que jamais esquece, ó Deus, dos Seus filhos, jamais nos abandona e jamais nos desampara. Queremos, ó Deus, colocar diante de Ti o nosso culto nessa noite e pedimos que a Tua palavra, mais uma vez, ela venha de encontro aos nossos corações. E que, ó Deus, nós possamos nos apropriar dela e viver, ó Deus, sempre embasados, alicerçados na Tua Santa Palavra. Perdoe, Deus, os nossos pecados, nós oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero convidar vocês a acessarem a Palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo número 5 e 6. Nós hoje estamos encerrando, então, o estudo do livro de Efésios, mais uma carta do apóstolo Paulo, e a partir da semana que vem nós vamos começar um novo estudo da Palavra de Deus na carta aos Filipenses. Mas hoje a gente vai encerrar, então, Efésios. Efésios, capítulo 5, eu quero ler com vocês, de maneira devocional, os versículos de 14 a 21 de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, de 14 a 21. O 14, inclusive, foi alvo do tema do nosso 73º aniversário da nossa igreja, primeira igreja batista em Saracuruna. Então diz assim a palavra de Deus, Efésios 5, de 14 a 21. Por isso se diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, estai atentos para que
o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei aqui qual é a vontade de Deus. E não vos embriagueis com vinho, pois ele pode levar à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus no vosso coração e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então esse é o texto devocional. Lembrando então a vocês que o livro de Efésios, ele apresenta Cristo, nosso tudo em todos. E eu disse para vocês nos últimos encontros que esse texto ele foi construído a partir do conhecimento que eles tinham do templo do nosso Deus. Então, desde o capítulo 1, a gente começou a passear pelo templo lá de Salomão, o templo de Jerusalém, aquela ideia que havia do templo. E no capítulo 1 a gente então pôde falar do vestíbulo, onde as roupas eram trocadas. E um dia também as nossas roupas sujas do pecado, elas foram trocadas então pelas vestes da santidade. E a partir daquele momento a gente pôde então viver no centro da vontade de Deus, podendo aproveitar da glória do nosso Deus. E uma vez confrontados com a glória do nosso Deus, nós fomos convidados então a sermos agora luz neste mundo, podendo então irradiar a glória do Senhor. No primeiro pacto, o pacto do Sinai, infelizmente Moisés teve contato com a glória de Deus, mas aquela glória agora refletida no seu rosto causava espanto para o povo. Nós não somos mais assim, o pacto do Calvário, da cruz do Calvário. Nós tivemos acesso novamente à glória do nosso Deus, e essa glória, ela não causa espanto nas pessoas por causa do brilho dela. É claro que as pessoas ficam espantadas que como pode a gente passar, por exemplo, por essa pandemia, passar pelo luto, passar por diversas dificuldades, e mesmo assim a gente continuar tranquilo, continuar resplandecendo a luz de Cristo. Isso causa espanto, porque geralmente as pessoas estariam reclamando, estariam chorosas, mas mesmo assim a nossa fé está alicerçada no Senhor. Isso causa espanto, mas não causa medo, como causava o rosto brilhando de Moisés quando ele desceu do Monte Sinai. Depois, no capítulo 2, nós fomos então à sala da audiência do rei. E geralmente, quando alguém era chamado à sala da audiência do rei, era para ser condenado, era para ser levado para uma forca, era para ser apedrejado, era para ser, de alguma forma, penalizado por algo que fez. Mas nós podemos entrar diante da sala da audiência do nosso rei, do rei dos reis, e ali nós vamos receber sempre um bem-vindo, porque na sala de audiência nós vamos então saber que foi pela graça do nosso Deus que nós chegamos até ali, não para sermos condenados, mas para nós sermos ali bem-aventurados. Depois, no capítulo 3, nós fomos levados então à sala do trono do nosso Deus. E ali nós só chegamos também por causa da graça. E ali diante do Rei dos Reis nós devemos nos ajoelhar, porque ali todas as pessoas da face da terra, quer judeus, quer gentios, todos nós fomos feitos a família do Rei, a família de Deus. E uma vez na família de Deus, a sala do Rei não é algo para a gente proibido, mas nós temos livre acesso a ela pelo nosso louvor, pela nossa adoração, e porque nós somos filhos de adoção desse rei, e ele nos recebe ali como seus filhos. Na semana passada nós estivemos então na sala das joias, na sala do tesouro, e na sala do tesouro ali a gente pôde ver que as maiores joias agora não são as pedras preciosas, a coroa, os anéis, a joia preciosa que Deus quer guardar para sempre somos todos nós. Você, minha irmã, você, meu irmão, nós somos as joias preciosas, e a cada dia que nós nos aperfeiçoamos, a cada dia que a gente trilha esse caminho da santidade, mais e mais a gente vai tendo valor diante de Deus e valor também diante dos homens. Por isso hoje a gente aterriza aqui no capítulo 5, e o capítulo 5 ele fala então da sala dos levitas, tanto dos levitas cantores como dos levitas que estavam responsáveis pela
oração, sala do coro e sala do oratório. E como que então a gente deve estar nesse lugar do louvor e no lugar da adoração? Paulo então, ele chegou para a igreja de Éfeso e disse para aqueles irmãos: nós não podemos estar ali dormindo e nem podemos estar ali misturado com aqueles que estão mortos. Nós precisamos estar ali com uma nova postura, e essa nova postura só vai acontecer no momento em que nós estivermos então sendo iluminados no nossa nova forma de andar pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Outrora nós estávamos sendo pessoas que estávamos dormindo por conta da dormência que causa, do torpor que nos causa então a vida neste mundo. Mas Cristo então nos deu aquele chacoledão espiritual para que possamos estar então despertos para fazer toda a boa obra. E embora a gente possa ver no mundo um cheiro de putrefação por causa da morte que anda ao redor do mundo, porque todo aquele que está sem Cristo, verdadeiramente ele está morto, mas ele nos chamou para termos vida e vida plena, e com isso então ele nos dá a nossa alegria de podermos então sermos os diferenciais neste mundo. Então, quando nós nos apresentamos para ser os levitas da sala do coro e da sala do oratório, toda a nossa vida, a partir do momento que nós passamos a andar com Cristo e por Cristo e para Cristo, precisa ser uma vida pautada no amor, uma vida pautada na prudência, uma vida pautada na santidade, porque isso agrada a Deus. E Paulo então chega para aquela igreja e diz assim: essa vida não pode ser uma vida cheia tão somente do vinho que causava alegria, mas esse mesmo vinho que causava alegria, que algumas vezes era bom até mesmo como algo medicinal, mas era o próprio vinho que, se tomado em exagero, em excesso, ia causar também brigas, desavenças, devassidão, assim que está escrito no texto sagrado. Ao contrário de encher-se do vinho, ele então propõe para essa turma do louvor e da oração: enchei-vos do Espírito Santo, porque uma vez cheios do Espírito Santo, vocês vão conseguir então agradar a Deus, e cheios do Espírito Santo, vocês vão poder se sujeitar, isso é ajudar, estar ombro a ombro um com o outro. Quando a gente fala de andar ombro a ombro, está se falando em ajudar-se mutuamente. Meus irmãos, como faz diferença a gente fazer um contato, e hoje a gente tem essa facilidade da gente poder usar o WhatsApp principalmente para ligar para alguém sem gastar nada mais por isso, e como que uma ligação sua, para poder perguntar para a pessoa: e aí, você está bem? Você melhorou? Como está o seu tratamento? Está precisando de alguma coisa? Isso, irmãos, faz uma diferença imensa. Quando você sabe que alguém... Desculpa, foi só um engasgo aqui, tá, irmãos? Só da gente saber que alguém está passando pelo luto e você ligar e poder orar para aquela pessoa, pedindo conforto de Deus, que diferença faz? Nós estamos num tempo agora que a proximidade física ela está sendo prejudicada, mas a gente pode estar próximo das pessoas, ombro a ombro, quando a gente se sujeita uns aos outros para fazer sempre o bem. E com isso, então, já que nós temos esse privilégio de louvar a Deus, de orar ao nosso Deus, Ele nos chama, então, para que nós apresentemos o melhor de todos os altares que Deus, então, está procurando, que é o nosso coração, para que em nosso coração só flua coisas que venham agradar a Deus, que venham beneficiar também ao nosso próximo. Por isso, Ele, então, nos convida: louvem, adorem, cantem, que a nossa vida seja um verdadeiro cântico, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, agradando a Deus de todo o coração, tendo sempre ações de graças. E no término desse capítulo 5, ainda pensando nessa sala do coro, do louvor e da oração, do oratório, ele então começa a falar aqui dos deveres do lar. Que da mesma forma como um homem e uma mulher na vida conjugal, eles precisam viver em sintonia, precisam viver um valorizando ao outro, que da mesma forma que na vida conjugal, no matrimônio, a gente também precisa, enquanto igreja, e que nós somos a noiva do Senhor, que estamos nos preparando então para as bodas do Cordeiro, nós também precisamos ter santidade em tudo que a gente faz, da mesma forma que uma mulher precisa ter a sua compostura, o homem
também ter a sua compostura, mas que tudo isso seja feito para a glória de Deus. A igreja do Senhor também precisa andar dessa maneira. E eu quero frisar para vocês o versículo 26 do capítulo 5, que ele fala assim: a fim de santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água pela palavra. Toda vez que a gente vê essa palavra água na Bíblia, geralmente ela está relacionada ao que? A palavra de Deus. E que a palavra de Deus realmente possa nortear a nossa vida cristã, possa nortear a nossa vida conjugal, possa nortear a nossa vida na busca dessa santidade, a nossa vida no louvor, na oração, na adoração, porque isso fará com que o nosso louvor e a nossa oração seja um culto em cheiro suave ao nosso Deus, culto que Ele recebe, culto que Ele aceita, culto que não vai ter nenhuma reprimenda. Eu me lembro lá do profeta Isaías, quando Deus chegou para o profeta e teve uma palavra condenatória àqueles que estavam apresentando louvor e oração. E Deus disse assim: eu sinto um cheiro desagradável. E pare de trazer esse tipo de oferta para mim, porque eu sinto náuseas. Nós não podemos fazer que Deus sinta náuseas do nosso louvor, da nossa oração, da nossa adoração. Deus precisa realmente se agradar do adorador. E é por isso que Jesus então vai dizer lá naquela conversa com a mulher samaritana: e Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É uma adoração integral. Só pode estar realmente na sala do coro e na sala do oratório aquele que tem uma vida iluminada pelo Senhor Jesus Cristo, uma vida pautada no exemplo de Cristo, uma vez que Ele é o nosso tudo em todos. E com isso nós chegamos ao capítulo 6 de Efésios. E o capítulo 6, ele fala então da sala das armas. Geralmente, dentro do templo, havia também a sala das armas espirituais que precisariam estar ali. E quando ele olha para isso, né, ele percebe que muitas das vezes as armas que eram guardadas ali eram armas para fazer uma guerra humana. Mas ele nos convida então a gente acessar a armadura espiritual. A armadura que não é uma armadura de Deus, é uma armadura que é nossa. E a visão de Paulo aqui era uma visão de um soldado romano, mas não era de qualquer soldado romano, era chamado dos legendários. Era aqueles, né, que em nome do governo de Roma, eles iam para o campo de batalha para conquistar, para vencer. E então o apóstolo, em nome de Deus, fala assim: e vocês também precisam vestir toda a armadura de Deus, mas você precisa vestir da maneira adequada. Isso me faz lembrar, por exemplo, de uma mensagem que eu trouxe há poucos dias sobre Davi. Davi, ele tentou vestir a armadura de Saul e não prestou. Ele não conseguia andar, ele não conseguia parar em pé. Era tudo muito pesado, não era para ele. Por isso que nós não temos que vestir a armadura do outro. Não queira vestir a armadura de pastor se você não foi chamado para ser pastor. Não queira vestir a armadura de diácono se você não foi chamado para ser diácono. Não queira vestir a armadura de um evangelista ou de um ministro de música, se Deus não chamou para isso. Cada um precisa vestir a armadura de Deus. Mas há elementos dessa armadura que todos nós precisamos ter. E ele então fala para nós assim: vocês precisam primeiro se fortalecer no Senhor, na fé nele, para poder lutar. Não adianta você usar a armadura se você não está preparado. É a mesma coisa, não adianta você se preparar para alguma coisa física se você não está treinado para isso. Por exemplo, eu não posso começar a correr 100 metros de velocidade amanhã se eu não comecei primeiro a caminhar. Depois de caminhar por algumas semanas, eu vou começar a trotar. Depois de começar a trotar, eu vou começar a correr bem devagar, até eu chegar a estar capacitado para correr de velocidade 100 metros e quem sabe conquistar, correr abaixo dos 10 segundos 100 metros. Mas não dá para eu fazer isso de uma vez só, porque com certeza eu vou romper algum ligamento e quem sabe eu vou ter um trauma tão grande na minha musculatura, no meu osso, que eu vou ficar prejudicado, vou ficar manco para o resto da minha vida.
Então, primeiro a gente precisa se exercitar no Senhor, mas não adianta também você ficar se exercitando a vida inteira. Nós temos que ir para a luta, porque tem muita gente que nessa desculpa de estar se fortalecendo, de estar se exercitando, na verdade não está fazendo nada, está fingindo de morto. E no capítulo 5 a gente já viu isso. Não fique fingindo de dormir oco ou de morto. Há um convite para a gente despertar. E uma vez você então fortalecido no Senhor e na força do seu poder, na fé robusta, então você deve se apropriar de todos os elementos dessa armadura. Então ele fala, você precisa estar bem acinturado, isso é, colocar o cinturão, e esse cinturão é da verdade. O que ele fala isso? Olha, toda a armadura, ela só ganhava firmeza quando ela estava bem atada por um grande cinto. Se o cinto tivesse frouxo, a armadura cairia e poderia ser um grande vexame. Já pensou, né? Você vestir a armadura e na hora que você precisasse lutar, a armadura toda caísse? Mas ele fala assim, a armadura do crente precisa ser a verdade. Por pior que seja a verdade, fale sempre a verdade. Eu já compartilhei isso com vocês algumas vezes. Na minha casa, eu tenho isso para os meus filhos, para minha esposa. Por pior que seja a verdade, fale a verdade, porque a verdade liberta. Agora, quando você está amarrado à sua vida na mentira, uma hora a mentira vai ser revelada e você vai ficar com aquela cara de pastel, foi um papelão, e aí a sua luta vai ficar prejudicada. O crente precisa também estar revestido dessa verdade. Depois ele fala, vista da couraça, e essa couraça o que? É a couraça da justiça, das coisas que são corretas, e essa couraça, ela protegia toda a frente, onde está o seu coração, porque a justiça ela faz isso, quando você abraça aquilo que é justo, aquilo que é correto, você está protegendo o seu coração. E ela então protegia parte das costas, mas parte das costas ficava vulnerável, e eu vou falar isso daqui a pouquinho. Além disso, a terceira parte tem as sandálias, porque quer na areia, quer na pedra, quer no espinho, quer no solo quente, quer no solo frio, você com a sandália, você consegue ir mais longe, porque com a sandália você consegue trabalhar em todo tipo de terreno. E ele fala que essa sandália ela é preciosa, porque é a sandália daquele que está querendo pregar o evangelho da paz. Quarto elemento dessa armadura de Deus, o escudo da fé. O apóstolo João já falava assim, a fé, essa fé é que vence o mundo. E nós precisamos mais do que nunca realmente ter esse escudo da fé na nossa frente. E olha que o escudo dos legendários ele era bastante comprido, ele protegia realmente rosto, toda a sua frente. E assim precisa ser a fé. A nossa fé precisa estar muito bem alicerçada, alicerçada em Cristo Jesus. Depois ele vai para o quinto elemento, o capacete da salvação. Em todo enfrentamento, até porque essa guerra é uma guerra espiritual. E em todo esse enfrentamento, que você possa trazer na sua mente, na sua memória, eu sou um salvo, eu sou de Jesus, eu sou de Deus, eu sou o filho de Deus, eu vou lutar. E mesmo que o mundo pense, ele perdeu, eu não perdi, porque os servos de Deus nunca perdem, o servo de Deus sempre vence. Porque num jogo de futebol, por exemplo, há dois times. E pode dar empate, pode perder ou pode ganhar, mas o servo de Deus, o time de Deus é sempre campeão, porque a nossa vitória já foi decretada lá na cruz do Calvário. Aleluia por isso. E além disso, o sexto e último elemento é a espada, e a espada de dois gumes é a palavra de Deus, e a gente só pode manusear bem essa espada com muita destreza quando essa espada ela também vem de alguém que tem uma vida alicerçada na oração. Mas, contudo, quando a gente lê sobre essa armadura de Deus, a gente vê o quê? Que as costas, elas não eram totalmente protegidas. E sabe por quê? Os legendários não eram convidados para retroagir. Os legendários tinham sempre que avançar. E uma maneira, então, dessa armadura ser um pouco vulnerável nas costas era exatamente para isso. Para que ele soubesse, enquanto eu avanço, eu estou protegido pela couraça da frente, não vão atingir meu coração, estou protegido pelo escudo da fé, não vão me derrubar jamais, e não pensar em retroagir. Meu irmão, minha irmã, nessa pandemia, que luta,
mas nós não temos o direito de retroagir. Nós somos um povo convidado para avançar, e é por isso que o apóstolo Paulo então chega e diz para aquela igreja: se aproprie de toda essa armadura e deixa as costas comigo, porque eu garanto para vocês que se vocês se mantiverem firmes e constantes nessa obra, nenhuma seta do meio-dia ou da meia-noite vai atingir você nem a sua família. Vocês podem até sofrer algum dano físico, material, mas vocês estão seguros nas minhas mãos. E seguro nas minhas mãos, vocês vão sempre avançar para a honra e glória do nosso Deus. E Paulo, para a gente concluir aqui, o nosso encontro de meia hora, né, passa voando. Mas assim, eu espero muito que depois você continue lendo o livro de Efésios, esses 6 capítulos, né, que são fantásticos. Né? Apresenta Cristo, o nosso tudo em todos. E essa carta precisava chegar na igreja de Éfeso, onde estava lá o pastor Timóteo, e ele manda Tíquico urgentemente para que levasse essa carta, para que essa carta pudesse causar naquele povo uma vontade, um desejo, um compromisso, um pacto deles estarem transitando no templo do Senhor com toda a habilidade, seja no vestíbulo, na sala da audiência do rei, na sala do trono, na sala das joias, na sala do coro e do oratório e na sala da arma, sendo então crentes aperfeiçoados e crentes que vão aperfeiçoar outras pessoas para toda boa obra. Primeira Igreja Batista em Serra Corona. Deus convida a todos nós para toda boa obra. Meu irmão, minha irmã, despertai-vos, igreja. E para isso, tenho certeza que Ele já nos deu toda a armadura dele para nós, para que a gente então possa ser mais do que vencedor em toda essa luta espiritual. Lembre-se, a nossa grande luta não é contra a carne e sangue. Se você escutar alguém falando mal de alguém, faça essa pessoa se calar, porque nós somos convidados a falarmos uns com os outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando sempre glória, graças a Deus, porque a vontade dele se cumpre na nossa vida. Mas nós temos uma luta espiritual, bem contra o mal, amor contra o ódio, e que o nosso Deus, que já é vencedor, e o nosso Deus que nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus, Ele possa continuar através de nós, avançando por toda a face dessa terra. Que Ele, pois, nos abençoe rica e poderosamente. E antes de orar, deixa eu lembrar que algumas pessoas chegaram agora, estou aqui com 23 visualizações, glórias a Deus por vocês, quem chegou mais cedo, quem chegou até, quem só pôde chegar até aqui, está aqui a nossa irmã Leuzinete, que é a mãe da nossa irmã Luciana Barbosa, né? Que alegria ter você aqui junto com a gente nessa noite. E então quero lembrar vocês, sábado, nosso compromisso sábado, aniversário da nossa MCM a partir das 19 horas, né? Então vamos estar cultuando a Deus junto com as nossas irmãs. As nossas irmãs, elas só existem enquanto organização porque nós somos uma igreja. Então vamos juntos cultuar ao nosso Deus. Domingo pela manhã nós teremos então o nosso culto às 8h30 até às 9 horas, e às 9 horas a lição de número 9 da revista Palavra e Vida com o nosso irmão Bruno Gama. Lembrar que o domingo também que vem é o 5º domingo de maio, nós teremos também a nossa Assembleia Geral Ordinária. Eu já passei a pauta para os irmãos, estou aguardando ainda chegar aqui as 2 atas pela nossa secretaria. Assim que chegar, vou passar para os irmãos lerem também, para ver se há alguma coisa a ser corrigida nessa ata. Creio que é uma ata, só 2, perfeito? E aí deixo já o convite para vocês, vai ficar aí atento, né, para o que vai acontecer aí no dia 12 de junho, alguma coisa ligada para os casais, para as namoradas, então fique atento que nós vamos já divulgar isso nos próximos dias. E vocês já viram, né, que no próximo dia 7 de junho nós vamos fazer à noite, às 19 horas, o nosso Memorial Day, onde a gente vai lembrar daquelas pessoas falecidas, né, que a gente não pôde velar, que a gente não pôde fazer um culto de agradecimento pela vida dela. Então faremos no próximo dia 7, que você possa contatar a nossa irmã Luciana Barbosa, que está no culto aqui junto com a gente. Entra lá no WhatsApp dela, mande o nome do falecido, a data do falecimento e também uma foto. Não é só para o Covid-19, para todos que faleceram março, abril, maio e até junho, até o dia 6 de junho. Vai ser um momento bastante singelo, uma palavra de conforto e de consolo para todas as famílias enlutadas até aqui. Tá certo, queridos? Então essas são as nossas
atividade e a gente continua sendo igreja, mesmo que afastado do templo, mas sendo o templo do Espírito Santo por onde quer que nós andarmos. Então nós estudamos hoje, Efésios 5 e 6, e a partir da semana que vem vamos começar então a estudar Filipenses, que é conhecida como a carta da felicidade. Então feche mais uma vez os seus olhos, e esse livro de Efésios, ele termina com a seguinte frase: a graça esteja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo com amor que não se abala. Que realmente nós não sejamos abalados. Oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Esse tempo, Deus, de culto, que o Senhor realmente, ó Deus, possa continuar trabalhando nos nossos corações, aquecendo os nossos corações, para que nada nem ninguém, ó Deus, venha abalar a nossa fé em Cristo Jesus. Te peço, ó Deus, que o Senhor vá nos dando a alegria de lermos e estudarmos cada dia mais a tua santa palavra, para que ela de fato seja o nosso alimento e a nossa bússola no nosso dia a dia. Te peço, Deus, ainda que o Senhor nos dê uma noite de paz, uma noite de descanso, uma noite que venha restabelecer as nossas forças físicas, para que possamos assim enfrentar tudo que o amanhã há de nos reservar, mas que nós não enfrentemos apenas com as nossas forças, mas que nós possamos enfrentá-lo com todo o poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoe, Deus, os nossos pecados, e mais uma vez console aqueles que estão entristecidos nessa noite, conforte, ó Deus, aqueles que estão enfermos, ó Pai, leve a cura no nome de Jesus, ó Pai, que a tua misericórdia seja estendida sobre toda essa terra, ó Deus, e que o Senhor dê sabedoria àqueles que estão trabalhando, ó Deus, na busca de uma cura, uma vacina, num tratamento, para que muito em breve, ó Deus, a Covid-19 tenha sido, ó Deus, não somente uma lembrança nas nossas vidas, mas que, sobretudo, mais uma vez, toda a glória da cura, toda a glória da libertação, toda a glória, ó Deus, de uma solução seja dada tão somente ao Senhor. Que o Senhor, ó Deus, continue nos abençoando, nos guardando, nos protegendo com toda a tua infinita misericórdia. Nós oramos, ó Deus, agradecidos no nome poderoso de Jesus. Amém. Gente boa, boa noite para todos vocês, forte abraço e até o nosso próximo encontro, domingo que vem, 8h30 da manhã, e aí já será pelo outro canal, será pelo YouTube, tá certo? Forte abraço, até mais.